Sexta-feira de Série B, o Ceará quer voltar a vencer para finalmente ali brigar pelas primeiras colocações, enquanto o Avaí quer voltar para o G4. Com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo, vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia, agora para analisar Série B do Campeonato Brasileiro, que é a pedida para esta sexta-feira, Ceará e Avaí e Ceará, né, já que o jogo será lá em Florianópolis, e quem vai me ajudar na análise desse jogo é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Joguinho sexta-feira à noite na ressacada, o que esperar? Vamos analisar melhor o contexto de Avaí e Vozão, Leão da Ilha contra o Ceará. Por esse joguinho da Série B, vamos trazer informações, estatísticas, números, tudo de bandeja para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, Avaí e Ceará, né, nesta sexta-feira, 16ª rodada, lá na ressacada, 9 da noite, aquele jogo ali. Para quem não vai sextar em casa, que é um belo de um sextar. Um joguinho ali para você apostar, o jogo fica mais interessante também, a gente vai dar as melhores dicas aí para esse confronto agora. Vamos ver como chegam as equipes? Que vem numa fase ruim, né? O Avaí vem de 2 derrotas consecutivas, já não vence há 5 jogos, chegou a ser líder do campeonato, Exato. né? E aí vem caindo de rendimento nas últimas rodadas, e o Ceará que nunca engrenou, né? De fato, o Ceará até ali chegou a ficar próximo do pelotão da frente, mas já caiu, né? Trocou de técnico. O Léo Condé assumiu 2 derrotas, né, para Santos e Paysandu, e precisa urgentemente voltar a vencer para sonhar, né? Enquanto o rival está fazendo bonito na Série A, o Ceará está fazendo feio na Série B do Campeonato Brasileiro, mas a gente vê que a distância é curta, né? O Avaí está próximo do G4, tem 24 pontos, o Ceará, apesar de ser o 13º, tem 19, então 5 pontos. Então 2 vitórias ali já coloca o Ceará também sonhando de novo com esse acesso. Tanto a Série B quanto a Série A do Brasileirão estão bem emboladas nesse sentido, né? Do lado do Vozão, o que eu gostaria de destacar é expectativas abaixo do esperado, né? A gente esperava ali o Ceará brigando realmente pelo G4, tá abaixo, bem abaixo, né? Tá na parte de baixo da tabela. Hoje tá mais perto do Z4 que do G4, por exemplo. Mas tem qualidade, tem torcida também, tudo mais, né? Um clube muito bem estruturado, jogou Série A recentemente, chegou a jogar Sul-Americana 2 anos atrás. Então a gente espera aí que o Vozão, em dado momento da Série B, vai dar uma volta por cima. Do lado do Avaí tem um dado muito interessante, Fábio. Até a gente pode ver aí na cartela, né, que antes dessas 2 derrotas, o time vinha de 3 empates consecutivos. Desconsiderando essas 2 últimas derrotas que o time teve, ele vinha de 11 jogos consecutivos sem saber o que era uma derrota, que foi justamente quando o treinador Gilmar Dalpozo assumiu, né? E agora a sequência realmente já se inverte, são 5 jogos sem perder, e aí já começa a preocupar. Era um time que estava na zona de rebaixamento, assumiu a liderança e agora já começa a cair um pouquinho. Outra comparação que eu gostaria de fazer aqui é em relação às médias de gols, tanto marcado quanto sofrido, né? Do lado do Ceará, a gente vê um ataque muito forte, velho, uma média de 1,4 gols para um time que está em 13º, é muita coisa, maior que a média do Avaí, que está ali em 5º lugar do Brasileirão, por exemplo. Mas, em contrapartida, a média de gols sofridos é bem maior também, né? Do lado do Avaí, a gente vê médias baixas, abaixo de 1, tanto de gol marcado quanto sofrido. Do lado do Vozão, acima de 1, tanto poderio ofensivo quanto defensivo, né? No caso, ineficiência da defesa, né? Vamos chamar os padrões das equipes, vamos tentar entender melhor esse contexto dos últimos jogos das 2 equipes. Bom, o Avaí que nos seus últimos 5 jogos, em 4 deles, tivemos no máximo 2 gols em cada partida, tá? Então os jogos do Avaí têm uma tendência aí de sair poucos gols, inclusive o único que saiu desse recorte, né, dessa estatística, foi o último contra o Vila Nova, perdeu em casa por 2-1, né, uma derrota aí que foi bem dura aí pro Avaí. Já o Ceará tem algo bem curioso, tá? É um time que... Foi fora, não? Ele perdeu em casa pro Novo Horizontino, acho de 1-0, não? Isso, ele perdeu pro Novo Horizontino e depois perdeu pro Vila Nova. Foram os últimos jogos do Avaí. Já o Ceará, em 6 dos seus últimos 7 jogos, o time saiu atrás no placar, inclusive é algo bem comentado lá na imprensa cearense. O time não só sofre o primeiro gol, como sofre o primeiro gol muito cedo nos jogos, né? Ali 15 minutos, 20 minutos de jogo, o Ceará sempre sai atrás, e até por isso o time está nessa posição, porque em quase todo jogo o time tem que correr atrás do placar e na maioria das vezes não vem conseguindo reverter o resultado. E é complicado, né? Porque já atrapalha todo o esquema tático, isso, né? Toda a estratégia pro jogo. Exatamente, velho. Já nos confrontos diretos, tendência de poucos gols também nos últimos 5 duelos entre as equipes, né? Que geralmente se enfrentam até Avaí e Ceará jogaram Série A recentemente, né? Estão na Série B agora, então se enfrentam com uma certa frequência. E aí a gente teve no máximo 2 gols nos últimos embates entre os times.
Quer comentar essas estatísticas, Matheus? Ou vamos pro nosso Eu acredito que é muito momento? isso, velho. É uma tônica pro confronto, né? A gente já tem aquela famigerada teoria, né? Dos joguinhos da sexta à noite e difícil sair gol, complicado. 9 Jogos horas mais da noite, não sei. preguiçosos, né? É um pouquinho preguiçoso e ainda mais com um jogo que tende a isso, né? Duas equipes que vivem momentos ruins e com as estatísticas a nosso favor, tanto em termos de confrontos diretos quanto a gente puxando aí esse retrospecto do Avaí, eu acredito que a tendência será justamente essa. E o Ceará Mas- com desfalques, né? Importantes Sim, no setor boa. ofensivo. Muito bem lembrado, Fábio. O Ceará vem sem, eu diria que o principal jogador Eric até aqui que é o Puga, Eric Puga, né? O Saulo Mineiro também não vai jogar, tem outros jogadores suspensos também, então chega desfalcado para esse confronto aí o Vozão, certo? Vamos para ele, momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds, porque só assim pra gente tentar buscar algo de valor, né? De nada adianta a gente construir uma linha de raciocínio, chegar na Bet Nacional e ver as odds não muito boas, né? Então o que esperar desse jogo em termos de cotações, Fábio? Avaí favorito, né? 2,08. O Ceará pagando um pouco mais de 3,7 ali a vitória do Ceará. O Avaí favoritaço, favorito, né? Favoritaço Favoritaço não. seria um pouco demais. É. Mas, enfim, Inclusive- também é um jogo que dá pra ir no Avaí. O Avaí vem Cara. mal, né? Apesar do desfalque, né? Da série de desfalques aí do Ceará. Enfim, é um time que tem um bom técnico, tem um técnico que é Sim, atual sim. campeão da Série B. Uma hora a expectativa é que vire a chave. Ou temos mercados mais seguros? Eu acho que o mercado de gols é mais seguro, viu? É porque é o seguinte, eu tenho esse meu pezinho atrás com o Avaí, porque a sequência do time catarinense é ruim, né, velho? Pra ir na vitória seca, né? Se como fosse a o gente dupla fala. hipótese pagando bem, Cara, né, até não, valeria, eu né? nem falar dupla hipótese, porque aí realmente já seria querer demais, eu diria. Mas o empate anula a aposta, eventualmente, desce um pouquinho, produção, por favor, vamos ver o empate anula a aposta. Né? Eu dei uma olhada, a gente tá com uma cotaçãozinha bem baixa, velho, 1,47. Então, assim, eu acho que o Avaí não perde, tá? Mas é que seria meio que, eu nem diria brigar pelo reembolso, a gente brigaria pela vitória do Avaí, mas por uma odd muito baixa, né? Então, assim, eu acho que não compensa, tá ligado? Eu acho que não compensa. Eu acho que a gente tem ali, sobe um pouco agora, produção, por favor, vamos lá em total de gols. Mercado de gols. Que eu já vi aqui agora quando estava descendo, menos de 2 pontos de gols, a gente tem uma cotação maior, que é de 1,54, e eu considero mais seguro, velho. Assim, não chega a ser um primor de odd, né? Não é uma odd sensacional, 1,54 tá ali meio que no limitezinho, né, do mínimo, mas é algo, já é mais interessante do que o empate anula a aposta, ao meu ver. O golzinho do Avaí que é provável no jogo, talvez possa ser algo provável, tu acha? Pode ser, porque esses desfalques do Ceará acho que vai impactar muito. O Ceará né? sofre gol em quase todo jogo, né? A E gente tem viu esse que em ponto, 6 a média é últimos muito 7, alta ele de sofreu o gols primeiro sofridos. gol, então Exato. sofreu gol no jogo. E a média de gols sofridos é muito alta do Ceará nessa Série B. Vamos lá em gols, produção, por favor. A gente tem um menos de 2,5 que a gente destacou aí, poderia ser a nossa dica principal, né? O mais de 0,5 gols do Avaí, ou seja, para o Leão da Ilha Catarinense fazer o gol, tá pagando 1,3, pré-jogo realmente muito pouco, mas é aquela história, né? Com 25 minutos, ali 30 minutos provavelmente, se o Avaí não tiver feito um gol e tiver realmente bem na partida, é uma alternativa aí para o apostador. Mas produção, menos de 2,5 gols, cotação 1,54, por favor, coloca aí 50, né, que é a stake padrão que a gente vem adotando aqui no Bet do Dia, vamos fazer a nossa betzinha, né? Porque eu acho que é uma boa pedida, velho, para esse confronto. Gosto. E ainda mais, né, a gente tem naquele embasamento da sexta-feira à noite, ainda é um adicional a mais aí, porque Fábio Hermano trouxe essa teoria aí e a gente observa que se confirma muito, né? E se a gente pegar o Avaí, é um time que não marca tantos gols. Os seus Exato. jogos a gente viu menos de um gol sofrido Não por faz jogo muito gol e e menos sofre de um poucos. gol. Exato. E o Ceará, que até faz muito gol, mas sem ser o principal jogador ofensivo. Então que é o tudo Eric Puga. leva a crer que é um jogo E realmente pra ainda poucos temos o gols. confronto direto, ó, as últimas 5 vezes. Avaí e Ceará são dois times ali que normalmente estão na Série B, né? Até na Série A, eventualmente, também já se enfrentaram. Mas, nos últimos 5 jogos que se enfrentaram, saiu no máximo 2 gols também. Então, acredito que é a melhor pedida para esse confronto, de fato. Boa, então vamos aproveitar e repassar a dica do Tips e fique de olho para o confronto entre Avaí e Ceará pela Série B do Brasileirão. A nossa dica do Tips é para o duelo entre Avaí e Ceará, Série B do Campeonato Brasileiro nessa sexta-feira. Se você não sextar, já fica de olho nesse joguinho da ressacada, tá? A nossa pedida é o menos de 2,5 gols. A gente observou que é uma tendência muito grande em confrontos diretos entre Avaí e Ceará e também levando em consideração o momento ruim das duas equipes. Né? O Avaí até vinha bem, 11 jogos consecutivos sem perder, mas vem de 2 derrotas consecutivas e agora esse retrospecto já se inverteu. São 5 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. Então o time tá aí num momentozinho meio ruim desde a chegada do treinador Gilmar Dalpozo. É o pior período que vive o Leão Catarinense. E do lado do Ceará é um time que ainda não empolgou desde o início dessa Série B, tá? Apenas em 13º lugar e vai ter desfalques para esse confronto, tá? Inclusive eu diria que até o melhor jogador aí, um dos melhores do time nessa temporada, que é o Eric Puga, Saulo Mineiro, também não tá à disposição. Então imaginamos que vai ser uma partida truncada, difícil para os dois lados. A gente imagina que vai ter no máximo 2 gols. Mas trazemos também aqui uma alternativa para o
ao vivo, para o apostador que tiver a oportunidade de acompanhar a partida em tempo real, para o Avaí marcar gol. Mais de 0,5 gols do Leão Catarinense é uma alternativa aí, porque a gente acredita que pelo menos um golzinho do Avaí vai sair nessa partida, já que a defesa do Ceará está muito inconsistente nessa temporada. E você, apostador, qual é a melhor pedida para esse confronto? Comenta aqui embaixo o que é que você acha. Muito bem, então analisada aí a partida entre Avaí e Ceará pela Série B. Você gostou do vídeo? Então curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, dá essa moral pra gente e entra também no nosso site tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Valeu, galera, tamo Tamo junto! junto.